Meus amados irmãos, graça e paz, nós louvamos a Deus por este dia. Esse é o dia que fez o Senhor, portanto alegremo-nos e regozijemo-nos nele. E hoje nós temos um motivo muito especial para regozijar-se no Senhor. A sua misericórdia se renova. Nós estamos aqui pela graça, estamos aqui por sua misericórdia. E temos um motivo especial para agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Moisés, que hoje celebra mais um ano de vida. Eu queria que nós lêssemos a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 8, versículo de número 16. Lucas 8, 16. Até o versículo 18. Nós vamos estudar, refletir, pensar sobre a parábola da candeia. Diz assim o texto sagrado: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Nós já oramos, já pedimos a Deus a sua bênção. Esse texto, meus irmãos, esses 3 versículos, eles são de uma profundidade imensa. E nós podemos extrair dessa passagem preceitos, princípios, admoestações, conselhos fortíssimos, para que nós, como igreja do Senhor, possamos frutificar aqui na terra, fazendo o reino do Senhor ser mais conhecido. E no primeiro culto deste ano, nosso pastor André Moraes, ele nos trouxe uma reflexão baseada na parábola do semeador. E naquela mensagem ele nos estimulava a que fôssemos semeadores, a que tivéssemos do nosso coração o desejo profundo de sermos verdadeiros semeadores da palavra de Deus. No olhar de Lucas, essa passagem, essa parábola que nós lemos, ela é a sequência da fala de Jesus. Ele termina de explicar a parábola do semeador e dá sequência, trazendo-nos a reflexão sobre a candeia. E, por meio do estudo dessa passagem, meus irmãos, o nosso intuito é que a gente venha refletir sobre a luz que deve brilhar em meio às trevas, e não somente para o nosso próprio benefício, mas também para o benefício das pessoas. Também vamos refletir sobre o nosso trato com a verdade, o nosso crescimento espiritual, e também nós vamos refletir sobre o juízo de Deus sobre céu e sobre inferno. Meus amados, aqui nós temos nessa parábola alguns elementos, alguns objetos. Eu gostaria de tecer aqui alguns comentários. Eu pedi ao pessoal da mídia para colocar aí 2 fotos que eu queria mostrar para vocês. O texto diz o seguinte no versículo 16: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso. O vaso é esse aí, meus irmãos, que vocês estão vendo, ó. Isso é, talvez na sua versão aí tenha o nome de alqueire. Alqueire era mais ou menos isso, um vaso ou um cesto como esse, que era usado para se transportar grãos, não é? Era usado para transporte de carga. E a lâmpada, a candeia, é mais ou menos, tem uma outra foto aí que talvez veja melhor. Era um instrumento de barro, não era a lâmpada que nós temos hoje, né? Em formato de um pires, de um prato, mais ou menos como esse. Algumas delas você tinha uma asa em uma das extremidades, em uma das bordas. 2 saídas, uma para a entrada de ar, e na ponta, ó, onde se colocava o pavio.
Essas lâmpadas, essas candeias, elas eram utilizadas com azeite. Colocava-se o azeite e fazia o fogo acender. A palavra cama aqui, dizem alguns estudiosos, que essa cama provavelmente era como se fosse um colchonete. Aqueles colchonetes que, quando não estavam sendo utilizados, eles poderiam ser dobrados. O velador, meus irmãos, imagine aí no seu banheiro. Geralmente as pessoas no banheiro colocam uma cantoneira, colocam uma pedrazinha, às vezes de granito, de mármore, e ali coloca shampoo. Às vezes você compra já aquela prateleirazinha. Então o velador era mais ou menos isso. Era uma coisa bem simples, uma pedra que saía assim dentro da parede ou dentro de uma das colunas da casa, e ali se colocava a candeia, a lâmpada, para que iluminasse a todos que estavam na casa. Então vamos entender, meus irmãos, tentar compreender esse texto. O texto nos diz: ninguém, depois que acende a lâmpada, vai colocá-la debaixo de uma cama ou cobri-la com um alqueire ou com um vaso, mas vai deixá-la no velador, a fim de que todos que entram consigam ver a luz. Meus amados, uma vez que nós fomos iluminados por Cristo, uma vez que a luz do Senhor chegou sobre si, chegou sobre mim, chegou sobre ti, a palavra de Deus nos ensina através dessa parábola que nós não devemos esconder essa luz. E muito pelo contrário, nós devemos ser a luz do mundo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse no capítulo 2, versículos de 13 a 16: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Jesus Cristo, quando falava com seus discípulos, em uma vez lhes disse: vós sois a luz do mundo. E ele ainda disse que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que estes, os homens, possam ver as obras feitas por nós, a nossa vida, a luz que brilha através de nós, e glorificar a Deus, o nosso Pai, que está nos céus. Essa fala de Jesus, meus irmãos, nos faz entender uma coisa muito importante. É que essa luz que nós devemos fazer brilhar não é uma luz própria nossa, não é a nossa própria luz como indivíduos, mas é Cristo em nós, é a luz de Cristo brilhando em nós. E as pessoas, ao verem a luz de Cristo em nosso rosto, elas hão de glorificar a Deus, ou seja, as suas vidas serão transformadas por meio da ação do Espírito Santo. Por que nós afirmamos isso? Porque só glorifica verdadeiramente a Deus quem por Ele foi iluminado e transformado. Tiago disse assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, meus irmãos, a luz é Cristo e a sua santa e gloriosa palavra. E esta mensagem, ela não deve ser ocultada das pessoas. Ela deve ser semeada, ela deve ser espalhada, ela deve ser pregada, ela deve ser dada a conhecer a todos. O brilhante teólogo, o senhor William Hendrickson, diz uma coisa muito bonita. Ele diz que nós devemos desejar ardentemente que a palavra de Deus seja o fator que governe totalmente a nossa vida. O Evangelho, meus irmãos, não é uma religião misteriosa, oculta, guardada a 7 chaves. O Evangelho não é ocultismo. Não é uma religião esotérica,
mas ela precisa urgentemente, o Evangelho precisa ser urgentemente revelado ao mundo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque trata da coisa mais séria de todo o universo. Ela trata do assunto da salvação. E a salvação é para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê da ira vindoura e livrar a sua alma do inferno. Nós não ensinamos e não pregamos uma mensagem meramente terapêutica que faz bem às pessoas aqui na terra e que facilita a sua maneira de viver. Nós pregamos um evangelho que trata da eternidade, longe ou perto de Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz que a evangelização das pessoas, ela é uma tarefa imperativa, ela é uma tarefa intransferível e ela é uma tarefa impostergável, nós não podemos adiar. Nós somos a igreja, nós somos o método de Deus para alcançar o mundo. Portanto, meus irmãos, nós não devemos enterrar os nossos talentos, não devemos deixar a luz de Cristo em nós se apagar. O versículo 17, meus irmãos, diz o seguinte: nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. É muito normal a gente ver pessoas utilizando esse texto para dizer o seguinte: olha, tudo que você fizer aqui na vida, não se preocupe não que um dia alguém vai descobrir a verdade. Se você está pecando, está fazendo coisa errada, escondendo das pessoas, alguém um dia vai descobrir isso, e isso vai causar para você constrangimento, vergonha, tristeza. Mas eu creio, meus irmãos, e em concordância com alguns estudiosos dessa passagem, que em última análise não é isso que esse texto está querendo dizer. Agora, por outro lado, a gente também não pode esquecer que a verdade ela sempre prevalece. Jesus Cristo disse: eu sou a verdade, então Ele é a verdade prevalece. Nós podemos escondê-la, nós podemos lutar contra ela, mas a verdade sempre há de prevalecer. Um segundo ponto a ser considerado aqui, meus irmãos, é que eu queria que nós tentássemos agora visualizar a seguinte cena. Imagine-se agora você num ambiente totalmente escuro, um breu total, trevas absolutas. Provavelmente, quando você ou eu estamos em trevas, com ausência de luz, a nossa visão, o nosso enxergar, ele é extremamente limitado. Nós não conseguimos ver quase nada. Muita coisa fica oculta, fica escondida, porque a nossa visão não consegue ver. Só que quando a luz chega, quando a luz se revela, as coisas ficam patentes, elas ficam claras diante de nós. Tudo se descortina. Aquilo que estava oculto se manifesta, o que estava escondido se revela. Quando a luz de Cristo ilumina a vida de alguém, e aqui eu chamo a sua atenção para você que está ouvindo essa palavra, atente para isso. Quando a luz do Senhor Jesus Cristo ilumina a vida de alguém, e esse alguém pode ser você, as trevas elas se dissipam. Amém, meus irmãos? O que estava sujo, podre dentro de nós, começa a ser varrido e vai se tornando cada vez mais limpo. O Espírito Santo faz morada em nós e gera a consciência plena do nosso próprio pecado. E é por isso, meus irmãos, que há arrependimento, que existe perdão, que existe cura da alma e que existe novo nascimento. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo.
Meus irmãos, na época de Jesus, Jesus falava por meio de parábolas. E as parábolas, elas tinham vários propósitos, mas um deles era ocultar o entendimento daqueles que resolutamente, conscientemente, se colocavam como contrários a Cristo e a sua obra. Existiam aqueles que tinham o coração sujo, dominado pelo mal, pelo pecado. Eles viviam espreitando a Cristo. Eles viviam com o intuito de matar a Jesus. E na época na qual Jesus falava e pregava através de parábolas, até os seus próprios discípulos, em alguns momentos, não conseguiam perceber a grandeza da obra de Cristo. A sua morte, a sua ressurreição, qual era o seu propósito maior, tudo era muito novo para eles. Existia muita coisa ainda que estava oculta. Eles não conseguiam compreender. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ressuscita, eles presenciam isso. Lá em Pentecostes eles recebem o Espírito Santo, são ali comissionados. Jesus havia dito para eles que eles seriam testemunhas, que eles deveriam pregar o Evangelho. E aí Jesus, esse versículo 17 também se coaduna com essa ideia, que o reino que estava escondido, que estava oculto, agora ele deve ser revelado, ele deve ser manifesto, ele tem que ser conhecido, ele tem que ser pregado, ele tem que ser anunciado. Um terceiro aspecto aqui, meus irmãos, é que a palavra oculto neste versículo é a palavra criptos. E essa palavra significa privativo, particular, algo que é interior, é muito íntimo. E a palavra escondido aqui significa, é a palavra que dá origem aos livros que nós chamamos de livros apócrifos. A palavra aqui é a palavra apócrifo, que significa mantido em segredo ou entesourado. E aí nós podemos trazer uma reflexão e talvez uma aplicação para as nossas vidas, no sentido de que a nossa chamada, a chamada de cada um de nós, não é para entesourar egoisticamente o Evangelho para nós mesmos, mas nós devemos entender que a nossa chamada é para difundir a luz, para manifestá-la, não esconder a luz, não guardar para si, mas tornar límpido e transparente o Evangelho de Cristo. Pensemos que a missão de Satanás é cegar o entendimento das pessoas para que lhes não resplandeça o Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas a nossa missão não, a nossa missão não é cegar, a nossa missão é andar na luz, é brilhar, é exalar o bom perfume de Cristo, é glorificá-lo com o nosso viver diário. Lembremos do que o apóstolo Paulo falou: quer comamos, ou quer bebamos, ou façamos outra qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus. E todas as nossas ações, meus irmãos, elas em última instância deveriam ser regadas com sabedoria e com discernimento espirituais. Vejamos o conselho que o apóstolo Pedro nos dá, no capítulo 4, versículos de 7 a 11. Ele diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O teólogo, meus irmãos, John Charles Ryle,
mais conhecido como J.C. Ryle, ele diz que é dever de todo cristão fazer o bem e difundir a luz, sejam eles ministros ou leigos. Todos nós devemos anunciar aos nossos vizinhos que encontramos o remédio infalível contra o juízo de Deus. Também devemos bradar com toda a nossa intrepidez e humildade que conhecemos a cura para a alma dos que perecem sem conhecimento. Cristo, Cristo, Cristo somente. Ele ainda diz, meus irmãos, um dia nós prestaremos contas do uso que tivemos feito do conhecimento bíblico que adquirimos. Os livros de Deus, no dia do julgamento, demonstrarão aquilo que tivermos feito nesse sentido. Se tivermos enterrado o nosso talento, se nos tivermos contentado com um cristianismo preguiçoso, ocioso, que nada realiza, que não se importa com o que pode acontecer a outras pessoas, contanto que eu tenha sido salvo, possa ir para o céu, seja levado para o céu, haverá um temível desmascaramento naquele dia, porque nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Pastor presbiteriano e comentarista bíblico do século XVII, o senhor Matthew Henry, ele nos diz uma coisa muito bonita. Ele diz que não há tesouros de graças e dons armazenados em ninguém, senão para serem transmitidos. O versículo 18, meus irmãos, nos diz, a parte A do versículo nos diz: vede, pois, como ouvis. Aqui nós temos um alerta a ouvir. Nós somos chamados a prestar atenção, a atentar como temos ouvido. É interessante que nas nossas relações familiares, às vezes cônjuges, filhos, pais, mães, falam com a gente, e a gente às vezes até escuta, mas não ouve. A gente às vezes faz de conta que está ouvindo, mas a nossa mente e o nosso coração estão em outro lugar qualquer. E infelizmente, da mesma forma, lastimavelmente, muitas vezes nós fazemos isso com a palavra de Deus. Nós queremos as bênçãos nela contidas, mas não queremos obedecê-la e por ela viver. O Senhor nosso Deus e nosso Pai, em toda a Bíblia, em toda a sua palavra, Ele nos adverte a que ouçamos, para que atentemos para os seus estatutos e mandamentos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, atente, ouça atentamente para as minhas palavras. O verbo aqui, ouvir, meus irmãos, dá uma ideia de um ouvir contínuo, de uma audição contínua. O senhor James Edwards, comentando esse texto, ele diz que a gente não pode dar uma atenção superficial à palavra de Deus. É necessário que a gente se envolva com ela, que a gente a pese, a pondere. E eu, meus irmãos, eu gostaria de acrescentar, entender que a palavra de Deus trata do assunto mais importante da nossa vida, como eu já falei, a eternidade, longe ou perto de Deus. E isso é demasiadamente sério, meus irmãos. Agora eu queria que os seus olhos voltassem para o versículo 15 do capítulo 8. Final da parábola do semeador, da explicação da parábola do semeador. Veja que no final dessa parábola, nós aprendemos que, Jesus explicando que a semente que caiu na boa terra, qual foi essa semente? Ela se refere aos que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes, diz a Bíblia, frutificam com perseverança. Os irmãos estão entendendo isso aqui? A semente que caiu em boa terra são aqueles que ouviram com bom e reto coração e retém a palavra, e eles frutificam com perseverança.
Portanto, meus irmãos, em consonância, em acordo com esse versículo, nós devemos refletir como nós temos ouvido. O Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, por intermédio do apóstolo Paulo, nos diz que a fé, ela vem por meio do ouvir. Ele diz: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, ou tem outra versão que diz: a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Meus irmãos, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13, se eu não me engano, diz o seguinte, que em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Veja que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nós fomos selados, aqueles que foram iluminados, transformados, justificados por Cristo, eles foram selados. Selados com o Espírito Santo da promessa. Estamos caminhando para o final da nossa reflexão, meus irmãos, e na parte B do versículo 18 nós temos a seguinte expressão: porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. O que tiver o quê, meus irmãos? O que é que se dará? Até aquilo que julga ter. Ter o quê, meus irmãos? Veja bem, ainda em consonância com o versículo 15, o sentido dessa passagem deve ser o seguinte: aquele que anela, que deseja Cristo e a sua salvação, o obedece e produz fruto. Concordam ou não? Versículo 15. Frutifica. Então, aquele que anela por Cristo e a sua salvação, o obedece e produz fruto. Ele frutifica. A ideia aqui é de alguém que recebe as bênçãos do Senhor numa medida sempre constante. Ele não estaciona. Ele vai devagar, de fé em fé, todos os dias a misericórdia do Senhor se renovando na vida dele, mas ele prossegue para o alvo. Ele cresce na graça e no conhecimento de Cristo. Ele vai crescendo numa medida, o sol vai raiando, até um dia ser dia perfeito. O versículo 15 nos disse: eles frutificam com perseverança. Veja que, com exceção de Judas Iscariotes, Cristo falou acerca dos seus discípulos naquela oração que fez ao Pai, capítulo 17 de João, se eu não me engano. Ele disse assim: eles guardaram a tua palavra, mesmo sendo fracos, mesmo sendo imperfeitos, mesmo sendo cheios de defeitos, mas Jesus disse: eles guardaram a tua palavra. E tem outra expressão de Cristo: eles não são do mundo. Ou seja, meus irmãos, há um progresso, há um desenvolvimento posterior, asseverado, assegurado para aqueles que são verdadeiramente chamados por Cristo. E esse avanço não é em riqueza financeira, não. É um avanço em amor, é um avanço em santidade, é um avanço em paz, em alegria, em vontade de servir, é um avanço na graça e no conhecimento de Cristo. Outras coisas podem até vir, mas não são essenciais. Agora nós temos que entender que tudo que nós possuímos é sem dúvida nos é conferido pela graça divina.
O arrependimento, a fé, a santidade, tudo isso é presente, é dádiva de Deus. Porém, o nível que nós atingimos na graça e pela graça depende da nossa diligência no uso dos meios dessa graça. O que eu estou querendo dizer? Se eu sou um cristão dedicado à oração, se eu procuro ser fiel, se eu procuro ser verdadeiramente servo, eu vou crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Eu vou ter mais intimidade, eu vou ter mais comunhão com Ele e, consequentemente, mais comunhão com os irmãos. A preguiça, a falta de compromisso, a falta de zelo, essas coisas são desencorajadas na palavra de Deus. A Bíblia diz que o preguiçoso deseja, mas nada tem. Mas a alma dos diligentes, a alma dos sábios se farta. A preguiça faz a gente cair num profundo sono e o ocioso vem a padecer fome. Pastor Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz que Deus espera um retorno satisfatório ou agradável dos dons que Ele nos concedeu. Deus não lhe deu e Deus não me deu dons para que eu e você os enterremos, mas que nós venhamos a utilizá-los para a graça de Deus, para a glória de Deus. Porque ao que tiver, aquilo que Deus lhe deu, a salvação, o conhecimento bíblico, o conhecimento de Cristo, ao que tiver, se lhe dará. Chegará um dia em que nós estaremos diante do Senhor e nós seremos convidados a ir à direita, para entrar no gozo do nosso Pai e viver com Ele eternamente. Mas aquele que não tiver, até aquilo que pensa ter, lhe será tirado. Meus irmãos, atente para isso. O Evangelho não é brincadeira. Arrependa-se. Creia no Evangelho. Entregue-se a Cristo. Entregue a sua vida, se arrependa. Que o Espírito Santo possa lhe tocar, lhe mostrar que a palavra de Deus, ela é a verdade. Não se entra no céu com os nossos próprios méritos, com as nossas próprias forças, com a nossa própria maneira de pensar. Nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Nós devemos nos submeter completamente à sua vontade e pedir-lhe graça e pedir-lhe misericórdia. Arrependa-se e creia no Evangelho. Para que você não esteja nesse grupo de que pensa ter alguma coisa, mas um dia isso lhe será tirado. E muito possivelmente, meus irmãos, Jesus estava falando aqui da condenação eterna. Meus irmãos, concluindo, durante a nossa exposição, nós já fizemos aqui algumas aplicações para a nossa vida, mas eu gostaria de terminar com 2 textos bíblicos que nos impulsionam a viver para o louvor da glória de Deus. E isto é simplesmente maravilhoso. Sabe o que é que o Espírito Santo... Porque quando nós somos iluminados por Cristo, nós somos justificados por Ele, o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de nós. E esse Espírito Santo produz um fruto santo dentro de nós. E esse fruto se materializa através de amor, alegria, paz. Veja se você quer uma riqueza maior para a sua vida. Analise aí. Qual é a riqueza que você quer para você? O que é que você tem buscado? Quais são os seus propósitos? Quais são as suas metas? Quais são os seus maiores desejos? O Espírito Santo, o seu fruto, é amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Portanto, meus irmãos, atentemos para o que Salomão nos disse no livro de Eclesiastes. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que todas estas coisas Deus te pedirá contas. No capítulo 12, versículo 14, ele diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O Evangelho, meus irmãos, ele não tem implicações somente para a nossa vida aqui na terra, mas as implicações do Evangelho, elas são, sobretudo, para a nossa realidade após essa morte física. Salvação ou condenação. Portanto, entregue-se a Cristo de todo o seu coração. E nós, Igreja do Senhor, sejamos luz, sejamos sal e exalemos o bom perfume de Cristo. Só a Escritura, só Cristo, só a graça, só a fé e só a Deus a glória. Meus irmãos, vamos ficar de pé e vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estar aqui, nesse dia especial, porque é o dia que o Senhor fez. Te agradecemos, Deus, pela tua bondade para conosco. Quando eu digo isso, Senhor, eu me lembro que muitas pessoas estão nesse momento atravessando as mais difíceis tribulações, estão enfrentando os mais terríveis problemas, mas mesmo assim, quem já foi um dia iluminado por ti, te conhece verdadeiramente. E quando eu digo te conhece verdadeiramente, eu digo que nós te conhecemos muito pouco, porque o Senhor é insondável. O Senhor não se pode esquadrinhar. Mas eu digo que aqueles que têm um pequeno conhecimento de ti, eles sabem que tu és bom, Senhor, que tu és justo, que tu és fiel, que tu és santo, que tu és maravilhoso. Portanto, eu te peço, Deus, dá-nos força, dá-nos graça, para que nós possamos correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ilumina-nos, Senhor, estimula-nos a fazer com que a luz do teu Evangelho brilhe para o mundo, que possamos querer te conhecer e prosseguir em querer te conhecer, que sejamos sal, luz, e que exalemos o bom perfume de Cristo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, miseráveis pecadores que somos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.